bem-vindo ao canal da Empresa Enfermeiro de Sucesso. E hoje eu vou falar com você como a mentoria vai acelerar os seus resultados. O porquê que isso é tão importante, né? Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, deixa eu te parabenizar pelo Dia Internacional da Enfermagem. Nós merecemos esse reconhecimento e nós merecemos todos os méritos, né? Então hoje várias instituições estão dando palestras, universidades. Seja grato por esse momento, porque em muitos momentos, enquanto algumas pessoas estão ou desempregadas, ou perdendo seus entes queridos, ou até não estão mais aqui conosco, nós temos o privilégio de continuar absorvendo conhecimento, a continuar crescendo profissionalmente. E hoje eu vou te falar como a mentoria vai fazer você acelerar os seus resultados na enfermagem. Então seja muito bem-vindo aqui comigo e vamos lá que hoje eu não vou poder esperar todo mundo chegar, porque hoje eu tenho várias palestras e eu tenho uma hora certinha para falar com vocês para começar uma outra palestra, ok? Então vamos lá, antes de eu te explicar como você vai ter resultado na enfermagem, tem um passo muito importante. Você precisa entender o que é mentoria, porque senão não faz sentido, concorda? Então vamos lá. E as perguntas eu quero que vocês vão deixando mais pro final da live, porque depois eu não vou conseguir subir para acompanhar. E o meu objetivo aqui é dar uma aula de 30 minutos para responder depois todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. O que é mentoria? Mentoria é um processo de aceleração para sua carreira. Então se você aí é um profissional que está iniciando agora na enfermagem, não tem experiência, ainda estou estudando, um profissional que já está trabalhando, que já iniciou faz pouco tempo é enfermeiro júnior, ou já está no cargo de pleno, ou já é coordenador, enfim, e não está vendo o resultado na sua carreira. Débora, eu estou desmotivado. Débora, não consigo ganhar o que eu gostaria. Enfim, então a mentoria, ela vai fazer o quê? Você acelerar o seu processo na enfermagem, você atingir os resultados, os objetivos que até hoje você não atingiu. Então vamos lá, para que ela serve, né? Serve para auxiliar você, que será o mentorando, no planejamento e execução das tarefas estratégicas. Por que eu tô te falando isso? No dia a dia assistencial, nós temos muitas dificuldades, nós temos muitos problemas. Por quê? Porque nós não estamos preparados, nós não fomos desenvolvidos para tudo que acontece no dia a dia. Isso não é nem erro da faculdade, tá? Não tem como a faculdade prever todas as dificuldades que você vai ter no dia a dia, ou até mesmo se você já é um enfermeiro com experiência. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, primeiro a gente erra para depois acertar. E aí o que eu quero te ensinar aqui hoje com a mentoria é o que? É você não errar. Você não precisa errar, você pode ter um processo de aceleração de resultado e você acelerar o seu resultado de 5 anos em 1. Débora, isso é possível? Sim, existe um método, existe um passo a passo. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque o seu mentor tem que ser quem? Quem já passou por esse processo, quem tem essa experiência, quem já passou pela vivência que você tá passando para te passar as estratégias, a expertise para você ser cada vez mais assertivo. E aí você pode me perguntar assim, mas quais são os benefícios de uma mentoria? Então, o primeiro benefício é o quê? É ajudar você numa resolução de problemas, né? Então, assim, o mentor, então o meu papel hoje é o quê? É direcionar você para a resolução de uma forma assertiva, você não perder tempo e sair na frente ganhando velocidade nos seus resultados. E por quê? Porque eu já passei por isso, né? Então eu comecei lá, já fui técnica de enfermagem, passei como enfermeira júnior, fui enfermeira pleno, passei no cargo de coordenação, assumi como gerência e hoje eu sou mentora para enfermeiros, tenho os meus produtos digitais, tenho minha empresa, sou empresária, empreendedora na área da saúde. Então eu tenho uma vasta expertise para te atender no período que você está profissionalmente. Por que eu tô te falando isso, né? Um outro benefício muito importante da mentoria é auxiliar você no quê? No direcionamento das ações estratégicas do seu dia a dia. Então, de novo, você não precisa errar, você não precisa chegar naquela parte de falha, que é várias vezes o mesmo erro. Quando você tem uma mentoria, o mentor, ele vai o quê? Ele vai organizar as estratégias para que você tenha resultados. Como? Através da sua experiência. Então, eu, através da minha experiência, consigo te mostrar aonde você vai acertar e onde provavelmente você vai errar. Por quê? Eu também já errei. Só que na minha época eu não tinha pessoas que me aconselhavam, que me davam as estratégias para alcançar aquilo que eu precisava. Então, eu como mentora vou fazer o quê? Eu vou otimizar os seus resultados. Se você estiver entendendo, dá o coraçãozinho aí para mim ver que você está entendendo tudo que eu tô falando. Dá coraçãozinho. Já vai no aviãozinho também, compartilha essa live com seus amigos, porque é muito importante todo mundo entender. Uma outra coisa que é muito importante é o quê? Qual é o outro benefício muito importante da mentoria? É aumentar o quê? A sua rede de relacionamentos profissionais, o seu network. Olha só, vou já te dar uma dica aqui, eu quero que vocês escrevam agora uma coisa que eu vou perguntar.
Como vocês estão posicionados hoje no LinkedIn? Independente se você é estudante de enfermagem, se você tem experiência, se você já está no cargo de coordenação. Aí, olha as perguntas que eu vou te fazer. O seu LinkedIn hoje, ele é um perfil campeão? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o seu SSI do LinkedIn, ele está acima de 60? Lá no seu LinkedIn, você posta pelo menos 2, 3 vezes por semana e você interage com as pessoas que postam outros conteúdos compartilhando? Responde aqui pra mim quem faz essas 3 coisas no LinkedIn. Ou talvez se você falou, Débora, eu não sei nem o que é esse que você colocou. Então coloca não faço. Só pra mim entender se vocês estão conseguindo ter essa rede de relacionamento. Por que eu tô falando isso, gente? O LinkedIn é a maior plataforma hoje profissional de relacionamento. É a maior plataforma para os recrutadores te achar e você ser o quê? Encontrado para as grandes oportunidades. Um grande erro que os profissionais de saúde acham e até acreditam é o quê? É que eu preciso, pagar alguém para fazer um currículo. Eu preciso pagar alguém para sair bem na entrevista. Não é isso. Você precisa ter as estratégias assertivas, você precisa entender os bastidores de uma contratação, você precisa entender os bastidores de uma gestão para você ser mais assertivo, para você entender de indicadores, para você ter as estratégias para você sair na frente. Mas se você fala assim para mim, Débora, eu não tenho LinkedIn, ou eu tenho LinkedIn, mas eu não tenho nenhuma dessas 3 coisas que você me falou, certo? É você ter essas 3. E depois, se você não tem, vai aqui nos meus conteúdos, eu tenho uma postagem explicando cada uma delas, como você faz, e tem um e-book também, passo a passo, para você ter esses resultados, você precisa fazer. E aí você pode falar para mim, mas Débora, eu já estou trabalhando, eu não estou desempregado. Ok, mas você não quer cargos maiores? Você não quer ganhar mais? Você não quer ser mais bem remunerado na enfermagem? Você não quer ter as estratégias assertivas para você sair na frente? Porque se você é esse profissional e você quer ter esses recursos, o que você precisa? Estar bem posicionado na maior rede de plataforma de relacionamentos. Então, o que eu, mentora, vou fazer com você se não tem o perfil de LinkedIn? Eu vou olhar lá e falar, olha, você precisa fazer isso. Seguir essa estratégia. Aplica esse método. Por quê? Porque você vai alavancar os seus resultados e vai começar a ser convidado por recrutadores para você o quê? Participar de processos seletivos que antes você nem imaginava. E o que é mais importante, não é só você se candidatar a uma vaga. O que é mais importante, mais sensacional, é você receber convite de recrutadores. Por quê? Porque eu estou sendo uma profissional tão diferenciada, o meu patamar lá no LinkedIn tá tão alto que os recrutadores estão entrando em contato comigo. Já dá coraçãozinho aí quem gostou dessas dicas do LinkedIn, eu vou dar muito mais pra vocês. LinkedIn é muito importante hoje para você sair na frente, para você ter resultados assertivos. Então, é como eu falei, essa é uma das estratégias que eu, como mentora, faço para te auxiliar a não só arrumar um emprego assertivo, porque não é qualquer emprego, né, gente? Convenhamos. Não adianta você arrumar um emprego que você vai trabalhar que nem um escravo, que você não vai ter tempo para descanso, que você vai trabalhar plantão de 12 horas quase todo dia, que você vai ser mal remunerado. Isso não é a vida de um enfermeiro que realmente quer ter resultado. Então, para que eu tenha uma carreira de sucesso assertiva, eu preciso fazer um bom planejamento. Eu preciso saber onde eu estou hoje e aonde eu quero alcançar, o que eu quero alcançar até lá. Por que eu tô te falando isso? Quando você tem essa meta definida, você começa a alcançar resultados. Uma das formas que a gente consegue ter essas metas e consegue alcançar esses resultados é através da meta SMART. Tem várias outras, mas por que eu gosto muito dela? Porque ela é específica, você define uma meta que você quer alcançar. Em quanto tempo eu vou alcançar, eu vou mensurar esses resultados, eu vou fazer um planejamento. E às vezes, gente, é uma coisa muito simples, tá? Vou te dar um exemplo. Você não precisa de uma ferramenta mais cara que existe para você fazer uma meta, você pode fazer no caderno. Ah, Débora, eu gosto de fazer no Excel, faz no Excel. Ah, eu quero uma ferramenta, tem ferramentas hoje do próprio Google, gratuita, que você consegue estipular lá suas metas da semana. Inclusive, semana passada eu fiz uma postagem falando sobre isso. Quais ferramentas você pode usar gratuito? Um dos erros hoje dos profissionais é o quê? É ficar buscando tudo muito pago de ferramenta e não sabe usar nem as gratuitas que tem disponíveis. Então, o mentor, ele te direciona até nisso, até você economizar dinheiro e ter as respostas assertivas para você sair na frente. Por quê? Aí, o que você precisa decidir hoje? Se você vai ser um enfermeiro acima da média, um enfermeiro diferenciado, que atinge os resultados, que alcança aquilo que quer na carreira e que tem um objetivo de carreira de sucesso e alcança esse patamar, e vai ser o protagonista da sua história, criando as suas próprias oportunidades. Ou, se você vai ser mais um enfermeiro que tá lá, ó céus, ó vida, a enfermagem não é remunerada, eu não tenho oportunidade, eu não consigo as estratégias que eu quero, o meu colega conseguiu promoção e eu não consigo. Existe um método, existe um passo a passo para você seguir e ter as respostas, as estratégias assertivas para sua carreira. Para quem não me conhece, eu sou Débora Flores.
Iniciei como técnica de enfermagem lá atrás, há mais de 14 anos, e fiquei 4 anos como gerente de enfermagem, passei por todos os patamares. E por que eu tô te falando isso? Porque hoje eu tenho autoridade no sentido de conhecimento relacionado à área da saúde para te dar as estratégias que você precisa. Então hoje você já tem uma pessoa que pode te aconselhar e te direcionar para você sair na frente, para que você seja cada vez mais assertivo. Mas tem uma parte que é muito importante, é a decisão. Eu quero fazer isso? Eu estou disposto? Porque assim, conhecimento eu tenho, as estratégias e habilidades eu tenho, mas você está disposto? Escreve aí pra mim. Eu estou ou eu não estou? Porque você tem que ser sincero, tá? A primeira pessoa que você tem que ser sincero é com você. Se você não for sincero com você, você nunca vai ter resultado. Então, eu estou disposto a crescer? É isso que eu quero? Escreve aí pra mim se você tá disposto. Eu quero crescer profissionalmente? É isso que eu quero ou eu não quero? Porque se você não quer crescer profissionalmente, se você quer ser só mais um enfermeiro que tá lá tocando plantão e recebendo o seu salário, é isso que você vai ter. Se você quiser ser um enfermeiro acima da média, que tem resultados assertivos, resultados estratégicos e consegue alcançar aquilo que você quer para sua vida, para sua carreira e conseguir destacar e alavancar os seus resultados, você decide o quê? Ser o protagonista da sua história. Você decide ser um enfermeiro que cria suas próprias oportunidades e não fica com mimimi, ó céus, ó vida, não posso, não consigo. Por que eu estou te falando isso? Porque para mim é muito importante entregar conteúdo para quem quer receber o conteúdo. Porque de nada adianta eu ficar 40 minutos, 1 hora aqui falando da minha experiência, te dando dicas e estratégias, se não é isso que você quer. E se você tá naquela fase de que eu não quero isso pra minha vida, de que eu não quero participar, ou pensa assim, eu já tô 5 anos na área da enfermagem e assim, não tô tendo resultado, não vou ter mais agora. Sabe? Então não adianta. Então, a primeira decisão que você precisa é: eu quero crescer. Eu estou aqui. Eu quero ir além. Eu tenho potencial. E aí você precisa se olhar no espelho. Quando acabar essa live todo dia de manhã, esse é um exercício que você precisa fazer. Anota aí no seu caderno. Eu gosto muito de dar aula e eu peço para todos os meus alunos anotarem, terem cadernos, postilas, tudo, computador, tablet, porque você precisa anotar algumas dicas e estratégias que eu vou te passar aqui. A primeira: decidir ser a protagonista da sua história. Decidir. Segunda, criar as suas próprias oportunidades. Terceira, parar de mimimi. Quarta, andar com as pessoas que me influenciam para ter resultados positivos. O que é resultados positivos? A quinta pessoa que eu tenho que andar é aquela pessoa que tem um pensamento positivo. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Às vezes eu tô lá no meu plantão, ou às vezes até alguém da minha família. Sabe aquela pessoa que ela chega e você fala: nossa, chegou o karma. Lá vem aquela pessoa. Você já viu alguém assim? Você conhece? Às vezes você tá lá no plantão, aí chega e fala: meu Deus, aquele enfermeiro chegou, aquele profissional chegou. Misericórdia. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando você não é uma pessoa positiva, você é aquela pessoa negativa, aquela pessoa que você pergunta tudo bem, e a pessoa todo dia fala assim: não tô bem, hoje morreu meu cachorro. Não, eu não tô bem porque hoje eu não recebi o que eu queria. Não tô bem porque eu tenho um chefe e não um líder. É aquela pessoa que ela consegue achar problema onde existe solução. Para você ter resultados assertivos na enfermagem, para você ser o protagonista da sua história, você precisa ser ao contrário, você precisa ser um enfermeiro que cria solução onde existem todos os problemas. Você tem que ser aquele enfermeiro que você tá numa reunião lá com seus gestores e ninguém quer pegar aquela unidade que é uma bucha, ninguém quer pegar aquele plantão que é o mais complicado, ninguém quer trabalhar com aquele funcionário que é o mais difícil de comunicação. E você, enquanto enfermeiro protagonista da sua história, um enfermeiro acima da média, um enfermeiro de sucesso, vai olhar pro seu gestor e vai falar: pode dar pra mim que eu vou resolver. Porque eu sou um enfermeiro que consegue entregar resultados. Eu sou um enfermeiro que está acima da média. Eu sou um enfermeiro que atinge as expectativas necessárias para que eu tenha resultados. Gente, vai dando coraçãozinho aí pra mim se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Tá fazendo sentido? Vocês estão entrando na realidade de vocês? Uma pessoa aqui pediu pra mim desativar os comentários, mas por que eu não vou desativar? Porque eu tô fazendo perguntas, então eu preciso que vocês respondam pra mim saber se vocês estão entendendo. Se todo mundo estiver entendendo, começa a dar coraçãozinho aí pra mim, por favor, tá bom? Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque assim, eu preciso ser um enfermeiro diferenciado se eu quiser ter resultado. Se eu quiser olhar pra minha vida depois de 5 anos de formado, depois de 4 anos de formado, e falar: olha, eu consegui ter resultados. Eu consegui ser assertivo naquilo que eu queria. Por quê? Porque é assim que eu vou ser um enfermeiro acima da média. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, que eu não sei se todo mundo sabe. A maioria dos enfermeiros, tem 80% dos enfermeiros que não tem resultado. Por que só apenas 20% dos enfermeiros têm resultado? Porque esses 20%, eles fizeram o que os outros 80% não fizeram. E o que é isso? Não é porque ele é inferior ou superior, não é isso. É porque aquele enfermeiro decidiu ser o protagonista da história dele. Ele decidiu ter uma jornada de sucesso e começar a ter resultados.
Aí agora eu já vou fazer uma mentoria ao vivo, online aqui com vocês, com uma das perguntas que uma pessoa me mandou, tá bom? Então, olha só, uma pessoa me perguntou assim, ela tá passando por um problema, ela é uma enfermeira recém-formada, e aí eu acredito que algum de vocês vão se identificar com isso, e ela falou assim pra mim, Débora, eu tô com um problema porque eu tive uma avaliação de desempenho muito ruim. E aí, o que a gente faz, né? E aí, o que eu vou explicar pra vocês agora é um processo exatamente de mentoria, tá? Anota passo a passo que eu vou falar aí. Olha só, quem ainda não compartilhou essa live, compartilha, aviãozinho, manda para 3, 4 colegas de vocês que precisa ou se recolocar, ou que já está trabalhando e está desmotivado e precisa entrar no mercado de trabalho, que precisa mudar de emprego, que precisa de cargos diferentes, ou só aquela pessoa que precisa ouvir um up na vida e falar, acorda, acorda, sabe? Dá uma acelerada. Essa pessoa precisa, então compartilha essa live, vai com o aviãozinho pra gente ter resultado. Olha só. Respondendo essa dúvida, que talvez pode ser sua e pode ser de várias outras pessoas. Para quem pergunta sobre as dúvidas, gente, eu deixo sempre uma caixinha lá nos stories, antes de começar a live. A gente colocou essa caixinha hoje cedo, e aí vocês colocam as dúvidas de vocês lá e eu respondo na live. Então, o que eu vou falar aqui agora são as dúvidas que as pessoas me colocaram lá. Então, olha só, isso daqui é uma mentoria ao vivo, tá? Ó, quem tá mandando as perguntas agora, eu vou falar algumas coisas e eu vou responder no final pra mim não me perder, tá bom? Então vamos lá, ó. Então essa enfermeira, ela é recém-formada, ela já está atuando, ela acabou de começar a atuar no mercado de trabalho. E aí o que acontece? No mercado de trabalho, a grande dificuldade dela hoje foi começar a se destacar. Então ela teve uma avaliação de desempenho ruim, nada boa. Ela não conseguiu ter resultado que ela queria ter. E aí a preocupação dela agora, será que eu vou passar na experiência ou eu não vou passar? Então, para ela isso é um problema. Mas eu, enquanto mentora, o que eu preciso identificar? Qual o real problema que aconteceu ali? Existe atrás da história dela não estar indo bem na avaliação de desempenho, existe um problema maior. E o mentor, ele faz o quê? Ele busca esse problema maior, porque é esse problema que eu preciso tratar. Então, quando a gente avalia o cenário atual que o mundo está vivendo, e aí pensando no cenário do Brasil, o que acontece? Os hospitais estão superlotados pela crise que a gente está passando, Covid, mais de um ano, certo? Pelos hospitais estarem lotados, o que acontece? Muitos hospitais, vários hospitais, estão contratando em caráter de urgência. Então, ou para abrir uma unidade a mais, ou para substituir alguém que está numa rotatividade de atestado, turnover, ou quem saiu em cima da hora, enfim. E qual é o problema nisso de o hospital estar contratando muito em cima da hora? Isso não é nem um problema exatamente do hospital, mas eu não tenho profissionais dentro da instituição de saúde preparados e desenvolvidos para treinar tantas pessoas de uma vez só. Porque eu vou contar pra vocês, quando eu atuava como gerente de enfermagem, o que acontecia? Às vezes a gente começava 1 ou 2 enfermeiros de uma vez na unidade, certo? Então, 1, 2 vezes, até 2 enfermeiros eu consigo treinar, eu consigo acompanhar, eu consigo desenvolver. Mas no cenário atual, em alguns hospitais estão contratando 10 enfermeiros de uma vez só. Como eu vou treinar 10 enfermeiros de uma vez só? Eu não tenho mão de obra suficiente naquela instituição. E não é nem porque eu não tenho um RH efetivo, eu não tenho uma educação da qualidade efetiva. Eu tenho esses profissionais, mas eles não são, às vezes, suficiente para dar conta da demanda. E aí você me fala assim, mas Débora, por que o hospital não contrata? Porque o hospital vai contratar e quem vai treinar esses profissionais? Por que eu tô abrindo esse leque para vocês, tá? Para que vocês entendam, gente, que o problema não é só a sua avaliação de desempenho. Você tem que entender lá atrás qual é o problema atual, qual é o problema que a instituição está passando, para você conseguir ter resultado. Porque se você focar na sua avaliação de desempenho ruim, o que você vai acreditar? Ah, mas é porque o líder lá que tá acima de mim não gosta de mim. Ah, porque aquele dia eu falei torto com a enfermeira e ela me dedurou, então a minha avaliação de desempenho foi ruim. Você vai começar a trazer as coisas pro lado pessoal. E quando você começa a trazer as coisas pro lado pessoal, o que acontece? Você começa a não se valorizar o suficiente. Você não se sente preparado da forma com que você está no mercado de trabalho. Por que eu tô te dizendo isso? Você precisa identificar qual o real problema do que tá acontecendo para você não começar a se diminuir, porque você é um enfermeiro acima da média. Então só de você já tá aqui hoje, parabéns para você que tá aqui, porque você é um enfermeiro acima da média, porque você é um enfermeiro já de sucesso, porque você já decidiu ter um nível maior de conhecimento que antes você não tinha. Então dá coraçãozinho aí para você, para que você atinja cada vez mais resultado. Então olha só, quando o real problema é, nesse caso, a instituição por ter contratado muitas pessoas de uma vez e não ter como direcionar uma equipe de treinamento, como a sua avaliação de desempenho vai ser cada vez melhor e cada vez maior? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me vendo, entendendo? Dá coraçãozinho aí pra mim ver se vocês estão me vendo. Então tá bom, porque pra mim parecia que tinha travado. Como eu, mentora, vou fazer você ter resultados na sua gestão. Olha só.
Então eu já identifiquei que o problema não é você profissional. Claro que você talvez precisa desenvolver mais habilidades e competências que nesse momento você não tem. Isso é claro, isso é fato. Principalmente a parte técnica, tá? Mas a gente tem que entender qual a real dificuldade da instituição. Então, se você tá com dificuldade de passar no período de experiência porque você não tem treinamento efetivo, o que eu, enquanto mentora, vou trabalhar com você para que você seja mais assertivo e você tenha resultados? A primeira coisa é o quê? É você trabalhar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por que isso é muito importante? Eu preciso analisar no que você é muito bom. Tem um teste, num dos meus cursos, nas minhas mentorias que eu falo muito, que é o teste do perfil comportamental e o teste DISC. Por quê? Você vai fazer esse teste, você vai ter o resultado e você vai descobrir qual é o seu perfil comportamental. Essa é a primeira estratégia. Eu preciso saber qual é o meu perfil. Eu sou aquela pessoa que, vou te dar um exemplo, quem tem um perfil mais de tubarão, é aquela pessoa faca na caveira que vai e resolve, não tem mimimi, sabe? Pode ter 5 pacientes lá na UTI, ele vai, resolve, não reclama. O paciente, o profissional que é mais perfil gato é aquele profissional que tá no mesmo cenário, 5 pacientes na UTI, ele já começa a chorar. Nossa, eu não vou dar conta, eu não tô preparado, eu não consigo. É o mesmo profissional, olha só, o mesmo profissional com o mesmo nível de experiência, perfis diferentes. O perfil águia vai falar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Vou chamar mais alguém, ele já vai fugir daquele cenário rapidinho, ele nem vai ficar reclamando. E o perfil que é mais perfil lobo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar, anotar tudo, porque ele é uma pessoa que ele gosta de estratégia, ele gosta de indicadores, ele gosta de anotar tudo. Então, quando o enfermeiro estiver lá passando plantão dos 5 pacientes, ele não tá preocupado se vai cair o mundo, se vai ter uma parada cardiorrespiratória, não. Ele quer anotar tudo. Ele quer anotar o que ele fez, o que ele não fez, o que deixou de ser feito. Por que eu tô te falando isso? Porque você precisa entender o seu perfil comportamental para você se destacar. Todo mundo tem 2 perfis mais fortes, não é que você só tem um, você tem 2 mais fortes. E você precisa desenvolver aqueles que não são tão mais fortes. Por quê? Porque eu consigo identificar quais são meus pontos fortes. Um dos maiores erros do profissional da área da saúde é focar só no ponto fraco. E ele fala assim, ai meu Deus, eu não sou bom em punção. Tá, mas o que você é bom? Eu sou bom em discussão de caso clínico. Eu sou bom em passar uma sonda. Tá, então eu foco naquilo que eu sou bom. E aquilo que eu não sou tão bom, eu tenho que ter um time de alta performance que é bom pra gente formar uma equipe que dê resultados. Tem uma coisa em mente, eu nunca vou ser bom em tudo, nunca. Eu sempre vou ter pontos de melhorias. E por que às vezes a gente não acredita no nosso potencial? Porque nós temos crenças limitantes, que eu não sei se todo mundo sabe o que é ou se já ouviu falar. As crenças limitantes são coisas que, às vezes, os nossos pais, nossos tios, nossos colegas de trabalho, colega de faculdade, são pequenas coisas que as pessoas às vezes falam pra você e que você acredita. Lá no seu subconsciente aquilo se torna uma verdade. Vou te dar um exemplo. Primeiro dia você foi puncionar, você não faz ideia de como é que funciona, você errou a punção. Aí o técnico, ou até o outro colega enfermeiro, ou seja, qualquer outra pessoa olha pra você e fala, você é ruim, hein? Aí você já sai de lá falando, nossa, mas eu sou ruim, né? Não vou ter resultado, nunca vou conseguir puncionar. Toda vez que tiver uma punção pra você fazer, você começa a ter taquicardia. Por quê? Porque naquele momento você criou uma crença limitante que você não pode fazer aquilo. De que você não é capaz, de que você não é potencial, de que você não vai ter resultado. E aí deixa eu te falar, para de besteira. Nem todo momento você vai acertar tudo, você não vai acertar todos os procedimentos que você vai fazer, você não vai acertar todos os processos seletivos que você vai participar. Por quê? Porque tudo tem uma fase, tem um momento de preparação. Você precisa estar no nível de maturidade para entender algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, fortalecer ainda mais os seus pontos fortes e trabalhar os seus pontos fracos para você ser cada vez melhor. E trabalhar uma coisa muito importante, que é a sua parte de merecimento. Eu mereço participar daquela instituição. Olha só, eu tive um mentorando que o sonho da vida dele era entrar no Hospital X, um hospital top aqui de São Paulo, renomado. Ficou 1 ano tentando entrar nessa instituição, trabalhando em outra, conseguiu entrar. Quando ele entrou nessa instituição, depois de 1 mês, ele não tinha nem passado pela experiência, ele começou a falar assim, ai, mas lá é muito desgastante. Ai, mas a equipe de lá não é unida. Ai, mas eu não achei que fosse assim. Gente, olha o nível de autossabotagem. A pessoa ficou 1 ano tentando entrar naquela instituição e quando ela entrou, ela começou a jogar tudo fora. Por que eu tô falando isso pra você? Não existe hospital perfeito. Não existe equipe perfeita. Não existe salário perfeito. Perfeito. Lembra que eu te falei das metas? Por isso que você precisa definir o que você quer e aonde você quer alcançar. O que eu vou aceitar pra minha vida? Qual é o salário que eu vou aceitar? Qual é o mínimo e qual é o máximo aceitável? Aí você pode falar assim pra mim, mas Débora, eu sou recém-formado, qualquer salário basta. Ok. No primeiro emprego, você pode até ter esse nível de pensamento, mas no segundo você já não pode mais. E outra coisa que as pessoas cometem muito erro, no primeiro emprego eu entrei com um salário menor, eu não tinha experiência, ok.
Mas aí você fica 5 anos naquele emprego ganhando aquele salário inferior. Então, é aquela parte de merecimento. Sabe assim, eu não tô feliz. Eu tenho muitos profissionais hoje que chegam em mim exatamente com essa frase. Débora, eu não tô feliz profissionalmente, eu não ganho o que eu gostaria, eu já sou formado 4, 5 anos, eu não tenho o resultado que eu gostaria, mas eu continuo lá. O que é isso quando a pessoa me fala? Ela continua o quê? Na zona de conforto. Ah, é possível mudar? Claro que é possível. Só que para mim mudar existe um esforço. Eu preciso decidir sair da zona de conforto. E como é que eu faço isso? Eu preciso das estratégias, eu preciso de alguém por trás de mim que tem experiência me direcionando. Então, uma das dicas que eu dei aqui para você, poxa, eu quero trocar de emprego, eu quero me destacar, eu quero começar a ser encontrado pelos recrutadores, eu preciso de um perfil no LinkedIn atualizado com todas as dicas que eu já passei, uma SSI acima de 60, uma interação na minha rede de relacionamentos, eu preciso de um bom time de network, eu preciso ter uma equipe de alta performance no meu time, eu preciso participar de congressos. Por quê? Aí tem pessoas que falam, mas Débora, isso é cansativo, isso dá trabalho. Mas claro, gente, ganhar 20 mil reais, vocês acham que é pra todo mundo? É pra quem corre atrás, é pra quem busca as estratégias, é pra quem tem os resultados assertivos. Então, o meu papel aqui é o quê? É auxiliar você nesse tempo pra você ter resultado. É você ter uma gestão de alta performance. É você ter uma gestão de tomada de decisão assertiva. E aí, deixa eu te contar uma coisa, talvez você passe por isso. Existem muitas pessoas que estão hoje na enfermagem que não estão preparadas pra liderar. Um exemplo é muitas pessoas até em cargo de liderança, de coordenação, que não tem esse perfil de coordenação. Sabe aquela pessoa que ele coloca o nome dele que ele é líder, mas que no final das contas ele é um chefe? De líder ele não tem nada? Por quê? Porque essa pessoa ela pode até ter habilidades técnicas para estar lá, mas ela não tem as habilidades comportamentais. E antes, o que era muito importante nos processos seletivos era o quê? Eram as habilidades técnicas, era muito mais exigido, né? E hoje as habilidades comportamentais, elas passam. Por que eu tô dizendo isso? Porque as habilidades comportamentais vão fazer o quê? Com que você se destaque. Hoje as pessoas, até um tempo atrás, eram contratadas muito mais pela experiência, por um bom currículo. E hoje as pessoas, e eram mandadas embora por quê? Pelos comportamentos. E talvez você até conheça algum profissional que tem muito potencial, tem um currículo assim extraordinário, pós-MBA, doutorado, professor, enfim, acadêmico, e aquela pessoa que realmente tem muito conhecimento, mas que hoje está desempregado ou trabalha com uma equipe que ninguém tolera, ninguém aguenta trabalhar com essa pessoa. Porque essa pessoa é ruim? Não. É porque vai aquela parte, lembra da parte que eu falei pra vocês das crenças? Como é que essa pessoa foi tratada lá na infância? Aí você pode falar assim pra mim, ai, Débora, você tá viajando, né? O que a minha infância tem a ver com a minha liderança atual? Tem tudo a ver. Porque as crenças que eu trago lá de trás, a forma com que os meus pais me trataram, a forma com que eu desenvolvi a minha vida em ser o protagonista da minha história, ou ser aquela pessoa que sempre reclama, em ser aquela pessoa que entrega resultados diferentes, que é aquele enfermeiro que entrega resultados onde existem os maiores problemas, é um líder assertivo. Porque as pessoas pensam que fazer um curso de liderança vai te preparar para a liderança, e não é isso. Se eu fizer um curso de liderança e eu não trabalhar as minhas crenças, eu não trabalhar os meus pontos fortes, eu não trabalhar a minha autogestão e não trabalhar a parte do quê? Da minha inteligência positiva, que eu parar de me sabotar nas pequenas coisas e eu começar a ter resultado, não vai adiantar. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Sabe aquele profissional que todo final de ano fala assim, ó, eu tô acima do peso, não tô feliz e o ano que vem eu vou emagrecer 10 quilos. Gente, quem já não fez isso na vida? Aí você coloca lá a meta de dezembro, porque dezembro, né, vira uma crise que todo mundo quer colocar meta pro próximo ano. E aí você coloca lá a meta de você emagrecer 10 quilos no próximo ano. Aí passa 5 meses, passa 6 meses, às vezes no começo do ano você compra um monte de roupa de atividade física. Você se inscreveu na academia, você fez até aquela inscrição lá de um ano, né, se matriculou pra pagar um ano inteiro. Só que quando você vai, toda vez que seu celular desperta de manhã, o que você fica pensando? Ai, tô cansado. Nossa, meu plantão ontem foi tão desgastante. Ai, não vai dar tempo, porque hoje meu dia tá muito corrido. E aí, todos os dias você auto-sabota. O que acontece? Você, cada vez que você se auto-sabota, você se distancia dos seus resultados. Você se distancia daquele que é o seu real objetivo. Vocês estão entendendo? Dá coraçãozinho aqui se vocês estão entendendo tudo que eu tô falando. Uma outra coisa muito importante que vocês precisam entender sobre a autossabotagem é o seguinte. Olha só. Quando você coloca o seu celular para despertar, independente qual é o compromisso que você tem, e depois você coloca ele no soneca, e você não levanta de imediato para aquele seu compromisso, para aquela atividade que você tinha de programação, o que acontece? Você ali começa a atrasar os seus resultados, porque naquele momento você atrasou o quê? 5 minutos, meia hora.
Aí, daqui a pouco, você atrasa uma semana para entregar aquela meta, daqui a pouco você atrasa um mês. Quando você vai ver, passou 10, 15 anos e você não teve resultado. Você é mais um enfermeiro na linha dos enfermeiros frustrados e decepcionados e pensando assim, olha, eu tenho muito conhecimento, mas eu não atingi o nível que eu queria profissional. E às vezes até pior. Eu vejo profissionais menos qualificados do que eu, quando a gente pensa em parte técnica, em currículo, no cargo de autogestão, no cargo de um professor acadêmico, enfim, no cargo que eu queria alcançar e eu não consegui. Por quê? Porque a dica e a grande estratégia é você saber se vender. E aí saber se vender, gente, não é ficar puxando saco de ninguém não, tá? Eu saber me vender é eu empoderar do meu conhecimento. De nada vai lhe adiantar você ter 3, 4 pós-graduação se você não souber vender nenhuma das que você tem. Eu digo muito, principalmente para quem acaba de se formar. Não comece de imediato fazendo uma pós-graduação. Compre um livro de gestão, compre um livro de liderança ou um curso básico e foque nele. Mas você precisa colocar em prática aquilo que você está fazendo. Quantas vezes você talvez já não comprou um livro e você não chegou nem na metade? Às vezes você não leu nem o primeiro capítulo. Mas você quer o quê? Quer ter resultado? Vou dar um exemplo de um livro, né, que eu gosto muito, que é O Poder da Ação. Aquele livro, ele é extraordinário. Gente, eu indico muito, é o livro do Paulo Vieira. Mas olha só, é um livro, por que eu gosto? Porque ele é simples, ele é objetivo, ele tem algumas figuras e ele tem exercícios nos livros. Eu gosto de livros que têm exercícios, porque quando eu coloco em prática, eu começo a ter resultado. É assim que a gente aprende. Então, a dica pra você ler e pra você ter resultado. Você pegou o livro do Paulo Vieira ou qualquer outro livro, tá? Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda, porque eu gosto muito do livro. E aí você pegou o livro, ou do Paulo Vieira ou de qualquer outro, como é que você vai ter resultado quando você lê aquele livro? E aí você vai usar essa estratégia pra tudo na vida, inclusive pras aulas que você vai fazer, pra uma pós-graduação, enfim. O que você faz? A primeira vez você vai ler o livro inteiro. Se você comprou um curso online, a primeira vez você vai assistir o curso inteiro. Aí você vai ter um segundo momento. No segundo momento você vai fazer o quê? Você vai pegar o livro, você vai assistir ele de novo, e aí você vai começar a grifar as partes que mais te chamou a atenção. Na segunda leitura, hein? Não é na primeira. A mesma coisa da aula. Eu comprei um curso online, o que eu faço? Na segunda vez que eu assisto o curso, eu começo a fazer várias anotações, ou no meu caderno, ou no meu tablet, onde eu quiser. Ou tem pessoas, eu gosto muito de fazer mapa mental. Compra no Flipchart, começa a fazer mapa mental. O nome do livro é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. É um dos livros que eu gosto. Depois eu vou indicar livros aqui pra vocês. Eu coloco nos stories os livros que eu mais gosto, tá? E tem livros de liderança muito bom. E aí, o que você faz? Aí, o segundo livro, você faz... A segunda vez que você lê o livro, você tica. Ou você anota as coisas que você estudou. A terceira vez, você só vai ler aquilo que você grifou. Ou, se for os estudos, você apenas vai ler aquilo que você anotou da aula. Por que isso? Gente, olha só a metodologia. Quando você assiste a aula pela terceira vez, lê o livro pela terceira vez, aquilo já entrou dentro de você, aquilo já entrou no seu subconsciente. E quando você menos perceber, você já tá falando sobre aquilo. Uma palavra que eu gosto muito é extraordinário, porque eu acredito que a enfermagem é uma enfermagem empoderada, é uma enfermagem extraordinária, é uma enfermagem de resultados. Eu acredito muito nisso porque são os meus resultados e eu sou assim. E nos meus cursos, nas minhas mentorias, eu falo muito sobre o empoderamento da enfermagem e a palavra extraordinário, eu falo muito. Então, quando eu dou mentoria ao vivo para os meus mentorandos, o que eu percebo? Que eles, até nas mensagens que eles me mandam no grupo que a gente tem do WhatsApp, eles colocam muito assim, que o seu dia seja extraordinário. Inclusive, hoje, no Dia Internacional da Enfermagem, eu mandei mensagem lá no grupo e muitas pessoas mandaram, Débora, que o seu dia seja extraordinário. Olha o poder de influência que você tem na vida da outra pessoa. Então, a dica de ouro aqui, gente, não foi só para ensinar vocês lerem um livro ou vocês entenderem sobre um curso, como é que eu aprendo isso. É quando eu coloco em prática, mas antes disso, é o quanto eu estou influenciando as pessoas. Se você quer ter resultado na sua assistência, independente do cargo onde você está, se você é assistencial, se você já está no cargo de gerência, você vai medir a sua liderança pelo nível de influência que você tem. Uma coisa que eu sempre disse, desde quando eu era assistencial até quando eu cheguei à gerência, foi assim. E muitas pessoas falam isso, né? O plantão, ele tem exatamente a cara do enfermeiro e do coordenador. E não adianta negar, porque é fato, tá? Se aquele coordenador é aquela pessoa de autoestima, resolutiva, que faz, que ajuda os outros setores, a equipe inteira entra nesse nível de influência. Por quê? Porque eu sou o reflexo das pessoas com quem eu ando. Se aquele coordenador é aquele coordenador mais carrasco, aquele chefe que tudo reclama, nunca tá certo, você se mata no plantão, pede uma folga e não consegue, infelizmente, a equipe vai ser o mesmo nível. Eu sou aquilo que eu influencio. Então, se eu quero ser um enfermeiro acima da média, se eu quero ser um enfermeiro, que eu digo, né, um enfermeiro da X, que eu tenho um curso falando sobre isso, se eu quero ter resultados assertivos, se eu quero acelerar o meu crescimento na enfermagem,
Eu preciso me empoderar. Eu preciso empoderar daquele nível de conhecimento que eu tenho. E aí talvez você fale pra mim, mas Débora, eu sou recém-formado, ou eu acabei de começar, eu tenho pouco conhecimento. Ninguém começou com muito. O nível de maturidade, o conhecimento que eu tô falando pra vocês hoje, há 10 anos atrás eu não tinha. Mas mesmo assim eu entregava conteúdo, eu ensinava. E um outro ponto muito importante para você ter certeza que você é um líder assertivo é quando você está de folga, ou às vezes você já até saiu daquela instituição, ou você está de férias e a equipe que trabalhava com você ainda te manda mensagem: nossa, você faz falta. Nossa, você está de folga hoje, o plantão tá um caos, você precisava estar aqui. Tem reconhecimento melhor do que as pessoas estarem ali com você e falarem que você é uma referência para elas? Então, olha só, eu quero que vocês pensem e vocês coloquem aqui para mim agora. Quem são as 3 pessoas que hoje vocês têm como referência na enfermagem? Quem são as 3 pessoas que vocês acompanham, que vocês assistem, que vocês fazem aula, que vocês assistem às lives, que vocês participam dos cursos? Quem são as 3 pessoas que hoje... Aí você fala, Débora, eu não tenho essas 3 pessoas ainda, mas quem são as 3 pessoas que hoje vocês decidem começar a acompanhar para ter resultados diferentes? Para abrir a mentalidade. Tem pessoas que usam uma frase assim: a gente tem que jogar a caixinha fora, a gente tem que pensar fora da caixa. E eu falo sempre um pouquinho além. Além da gente pensar fora da caixa, a gente tem que jogar a caixa fora. Eu tenho que ser um enfermeiro que entrega resultado. Eu tenho que ser um enfermeiro que traz as estratégias. Eu tenho que ser uma pessoa que entrega resultado. E eu também tenho que ser um enfermeiro que faz o quê? Que empodera a minha equipe. Que traz resultados diferentes. Para quê? Para alcançar aquele resultado. Para atingir aquela estratégia. Porque se eu não sou esse profissional que pensa com essas estratégias, eu não vou ter resultado. E talvez você pode ser um enfermeiro que fala assim: mas Débora, olha, onde eu trabalho, eles são chefes, eles não motivam, eles não engajam. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo lá? Porque assim, você começar num ambiente assim, às vezes você não escolhe, é a oportunidade que você teve. Mas tá, agora você pode escolher, agora você tem oportunidade de crescimento. Por que eu tô te falando isso? As pessoas nos tratam exatamente da forma com que nós permitimos. Então, se você tá sendo humilhado, ou se você não tem um salário que você gostaria, se você não tem o nível de reconhecimento que você gostaria, é por quê? É porque você tá permitindo que as pessoas te tratem assim. É porque até hoje você não se posicionou como um enfermeiro diferenciado, como um enfermeiro de resultados. E aí você pode falar assim pra mim: Débora, mas na teoria isso é muito bom, né? É muito fácil o que você tá falando. Mas é exatamente por isso que existe o processo de mentoria. Porque não é nessa live que você vai ter todos os resultados, mas é nessa live que eu já tô abrindo a sua mentalidade para você entender que existe um leque de oportunidades. Que existe sim a possibilidade de você ganhar mais, de você ser reconhecido, de você ser bem remunerado, de você ter estratégias para acelerar o seu resultado e conseguir alcançar esses resultados cada vez mais na sua carreira. Dá coraçãozinho aí se vocês estão entendendo, porque agora eu vou dar uma outra estratégia de como vocês colocarem isso na prática. Olha só, Débora, como é que eu coloco isso na prática? Lembra daquela primeira história lá que eu falei pra vocês? Como é que eu sou aquele enfermeiro hoje que começa a ter resultados diferentes? Como é que hoje eu tive uma avaliação de feedback muito ruim, eu não fui assertivo, e aí a gente já identificou o primeiro problema lá, que é a crise que o país está vivendo, que as instituições estão contratando processos com muita correria, com muita urgência e várias outras coisas. E aí como é que eu faço para ter resultados, né? Como é que eu penso nessas estratégias? O que o mentor assertivo vai fazer? Ele vai fornecer um plano de melhorias para você. Então o que eu faço? Eu entendo a sua necessidade, eu faço um planejamento de melhorias e de estratégias de resolução. Eu preciso de ações específicas para você ter resultado. Quais são as ações específicas? É eu colocar situações que eu vivi no meu dia a dia, enquanto enfermeira assistencial, enquanto gerente de enfermagem, e te mostrar quais são as melhores estratégias. E te mostrar quais são, como é que você faz para ser um enfermeiro acima da média? Como é que você faz para ser cada vez mais reconhecido? E aí você, enquanto mentorando, faz o quê? Você começa a refletir sobre tudo isso que eu te falei. E aí, na próximo encontro, o que você faz? Você traz quais eram as decisões que você tomaria em frente a cada ação. Então, um exemplo. Nessa ação de processos de melhorias, lá quando eu falo relacionado ao meu perfil comportamental, aí eu preciso desenvolver o meu perfil mais tubarão, mais de liderança, mais de gestão, mais ser resolutivo. Como é que eu faço? A gente cria estratégias e metodologias para você seguir um passo a passo. Gente, o desenvolvimento profissional, a liderança, a resolução de conflitos, não é do dia para a noite. É um processo de evolução. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso aceitar esse processo? Eu preciso decidir ter esses resultados assertivos? Então é um processo de crescimento. Por isso que o nome é mentoria. É acelerar os seus resultados,
fazer você atingir os seus resultados mais rápidos e mais assertivos. Então, são encontros para você alcançar esses resultados, tá bom? Ó, quem não compartilhou essa live ainda, já compartilha aí com seus amigos, porque, gente, a gente já passou de live quase 40 minutos falando. Então, deixa eu terminar de dar as estratégias aqui para vocês. Uma outra coisa que o mentor faz que é muito importante, ele acompanha e reconhece o progresso. Gente, sabe qual um dos maiores erros do enfermeiro? Ele não reconhecer as pequenas vitórias. Vou dar um exemplo pra você. Débora, eu tenho uma equipe difícil de relacionamento, uma equipe que eu não tô tendo resultado. Aí você começa a ter pequenos resultados. Pequenos, tá? O que é pequenos? É aquela pessoa que não compartilhava as coisas com você, começa a compartilhar. Que não pedia a sua opinião, começa a pedir. Então são pequenos mesmo, tá? E nesse pequeno progresso você não comemora. Você não grita, eu posso, eu consigo, eu tenho potencial, eu sou extraordinário. É comer um lanche onde você gosta. Você precisa comemorar todas as suas vitórias. Eu tô procurando emprego 1 ano, consegui. Gente, como é que eu vou comemorar isso? Porque eu preciso comemorar todas as minhas vitórias. E as minhas vitórias comemoradas não necessariamente é eu sair pra gastar, porque às vezes eu não tenho dinheiro. É eu bater no peito, assim, olhando no espelho e falar, eu posso, eu consigo, eu sou um enfermeiro de sucesso, eu tenho potencial. E aí me responde, quem de vocês, todo dia quando acorda, olha lá no espelho e começa a falar, eu posso, eu consigo, eu vou alcançar os meus objetivos. Antes de você ir para uma entrevista, você falou, eu sou o melhor candidato para essa vaga, eu tenho potencial. Porque se uma pessoa colocou aqui, acreditar, é isso mesmo. Se eu não acredito em mim, como é que eu quero que as outras pessoas acreditem? Então, assim, a primeira pessoa que tem que acreditar que eu posso, que eu consigo, que eu sou extraordinário, que eu tenho resultado, sou eu. Porque se eu não trabalho com essa metodologia, os outros não vão acreditar. Então, eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber aonde eu quero chegar, para mim ter resultados assertivos e ter resultados extraordinários cada vez mais. Essa live daqui a pouquinho acaba, então eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero que todo mundo me responda. Vocês querem que essa live fique salva para vocês assistirem depois mais 300 vezes? Por que eu tô falando isso pra vocês? As minhas lives não ficam salvas, eu não salvo as lives. Então quem quiser que essa live fique salva, eu quero que vocês coloquem sim e decoração para mim saber. Por quê? Porque se vocês quiserem que fique salva, eu vou fazer um convite para vocês, mas eu preciso que vocês me respondam isso agora. Coloquem sim para quem quer assistir essa live mais vezes e decoração. Lembra que eu falei para vocês sobre a parte de como eu entendo, como é que eu aplico, como é que eu coloco essa metodologia em prática, como é que eu tenho resultado? Então, o que vocês vão fazer com essa live se ela ficar salva, porque a gente ainda não tomou essa decisão, certo? Se essa live ficar salva, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir essa live, gente, mas no mínimo 3 vezes. Então, a primeira vez, de novo, vocês vão só ouvir tudo que eu tô falando, vocês não vão anotar nada. Eu vou ouvir tudo que a Débora falou. A segunda vez eu vou estar com o meu caderno, com o meu tablet, com o meu computador, com o que eu quiser do lado. E eu vou começar a anotar passo a passo. O que é anotar, né? Eu falo rápido, vocês perceberam, né? Mas eu falo rápido pelo tempo, porque ó, vai acabar 1 hora e a live encerra. Então, para que isso não aconteça, eu preciso entregar conteúdo, eu preciso falar mais rápido. Então, o que vocês precisam fazer? Eu tô assistindo a live, Débora falou muito rápido, volta, pausa e começa de novo. Anota. Às vezes, uma aula de 1 hora, eu tô falando isso porque eu faço isso, tá? Eu faço várias aulas, eu assisto aulas de outras pessoas. Eu tenho meus mentores e eu tenho meus mentorados. Então, às vezes, numa aula que dura 1 hora, eu assisto ela em 4. Porque eu paro, anoto, volto, vejo se eu entendi, anoto de novo, vejo se eu entendi. É assim que você tem resultado. Depois que você anotou tudo, a segunda vez que você assistiu, o que você vai fazer? Você vai assistir a terceira vez. Antes de você assistir a terceira vez, você primeiro vai ler tudo que você anotou, certo? Tudo que você anotou, você leu. E aí, depois que você lê, o que você vai fazer? Aí você vai assistir a última vez sem anotar nada. Porque isso vai entrar na sua cabeça. Você vai começar a ter resultados diferentes e você vai começar a ter resultados assertivos. Essa é a primeira live de muitas outras lives que eu vou falar sobre mentoria e sobre carreira. Por que eu tô te falando isso? Eu preciso saber se esse assunto é importante pra você. Porque pra mim é muito importante. Porque eu quero que você tenha resultado. Então, assim que acabar essa live, eu vou colocar lá nos meus stories perguntando sobre qual assunto você gostaria que eu falasse nas próximas mentorias. Porque aí o que eu vou fazer? Para que eu possa te ajudar, eu vou estruturar lives toda semana sobre os assuntos que vocês escolherem. Vai ser quem mais votar. Mas, gente, precisa votar, tá? Porque não dá pra mim colocar uma caixinha lá e ninguém responder. Pelo amor de Deus, vocês não vão deixar no eco, né? Vocês já estão entendendo o nível de conteúdo que eu tô entregando, certo? E outra coisa, olha só, de novo, as minhas lives não ficam salvas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acordo com vocês. Todo mundo presta atenção agora. Essa live, daqui a pouquinho, ela vai encerrar. Quando essa live encerrar, eu vou deixar essa live disponível lá no Instagram. Vocês vão conseguir lá no Instagram e vão encerrar, certo? Só que o que vai acontecer? Eu só vou deixar essa live disponível por tempo indeterminado se vocês forem lá nessa live, que vai estar salva, e vocês colocarem o que vocês aprenderam. Então, vocês vão colocar, eu sou um enfermeiro de sucesso.
Anotem aí. Alguém da minha equipe vai colocar aqui, ó. Vocês vão ter que anotar embaixo da live, escrever eu sou um enfermeiro de sucesso e vai marcar mais 2 pessoas. Eu vou dar 1 hora, olha só, agora é 1h15. Hashtag eu sou um enfermeiro de sucesso. Hashtag eu sou um enfermeiro de sucesso. Ó, a minha equipe vai colocar aqui agora. Você vai escrever hashtag enfermeiro de sucesso para que essa live fique disponível, ok? Só que aí, muito importante, você precisa marcar 2 pessoas nessa live, 2 pessoas, e eu vou dar 1 hora para ter pelo menos 50 pessoas fazendo isso. Se eu não tiver 50 pessoas marcando hashtag e colocando... Colocando, quem foi que eu falei? Gente, eu até esqueci. Se eu não colocar hashtag e marcar 2 pessoas, aí eu vou tirar a live do ar. Então aí vocês teriam só 1 hora pra assistir. Qual a dica que eu dou? Compartilhe essa live com todo mundo assim que encerrar. Coloca a hashtag enfermeiro de sucesso. E outra coisa muito importante, marque 2 pessoas para que vocês tenham acesso a essa live ad eterno. Ela vai ficar disponível no canal, tá bom? Vocês têm 1 hora pra fazer isso. Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês. Só que, ó, essa hashtag enfermeiro de sucesso não é aqui, tá, gente? É na live. Assim que eu liberar o vídeo, eu vou liberar o vídeo gravado pra vocês, que eu não faço isso. Vocês vão entrar lá no meu canal e vocês vão ver que as minhas lives não ficam salvas. Eu não faço. Por que que eu tô fazendo isso? Porque hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro e eu quero dar esse presente pra vocês assistirem essa live pelo menos mais 1 hora. Por que pelo menos mais 1 hora? Porque quem não fizer isso lá na live, quando ela estiver liberada, ela só vai ficar disponível 1 hora, certo? Então, ó, o último recado. Eu vou fazer uma caixinha lá nos meus stories, perguntando sobre o que vocês querem saber de carreira. Que nível vocês estão? São várias perguntas básicas e eu quero que vocês depois entrem lá nos stories e respondam. Por quê? Os mais votados eu vou fazer lives falando sobre mentoria sobre esses assuntos, porque o meu objetivo é ajudar vocês a terem resultados, tá bom? Então, de novo, o último recado, porque ó, vai encerrar, gente. Vai lá, assim que a live ficar liberada, eu vou deixar liberado pra vocês. Vocês têm 1 hora pra marcar 2 pessoas e escrever no vídeo da live embaixo, hashtag enfermeiro de sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham resultados cada vez mais assertivos. E eu encontro vocês semana que vem, se Deus quiser, para o nosso próximo bate-papo e vocês terem resultados cada vez maiores na enfermagem.